Muitas pessoas nos perguntam, afinal, se eu durmo bem, durmo continuamente, por que não acordo descansado? Por que eu não acordo bem disposto? Na verdade, o sono, ele não é uma coisa única, uniforme. O sono é constituído por fases. Do momento em que deitamos e começamos a amadurecer até o momento do despertar matinal, nós percorremos diversas fases. Então nós falamos que o sono, ele é uma estrutura composta por diferentes fases. A harmonia, a sequência natural destas fases do sono vai configurar uma noite de sono restauradora, restaurativa, e aí sim poderemos acordar bem dispostos, descansados, física e mentalmente, inclusive de bom humor, boa disposição mental. Por outro lado, diversas questões podem levar a um sono não restaurativo, fazendo com que eu acorde totalmente cansado, indisposto, irritado, com a memória falhando, enfim, com diversos problemas decorrentes dessa noite supostamente bem dormida, mas que na verdade não foi nada produtiva em termos de descanso. Mas, afinal, por que isso acontece? Existem diversas condições. Nós temos problemas como parassonias, que são problemas tipo terror noturno, pesadelos, distúrbios comportamentais de sono, que normalmente as pessoas agrupam dentro de um contexto de sono muito agitado. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas o companheiro, o cônjuge, o familiar percebe nitidamente esse sono agitado. Outro tipo de problema é provocado pelos microdespertares. Por exemplo, isso é extremamente comum em quem tem um problema respiratório chamado apneia obstrutiva de sono. A apneia leva a microdespertares que não são conscientizados, ou seja, a pessoa não percebe que acordou, não dá tempo de conscientizar e gerar uma memória de que houve aquele despertar. Mas se há 10, 20, 30, às vezes mais microdespertares durante a noite, é como se a noite de sono estivesse progredindo e de repente ela é interrompida e recomeçasse do zero a cada despertar. Isto gera um terrível efeito de ineficácia, nós chamamos de perda da eficiência do sono. Isso implicará em cansaço físico, cansaço mental, irritabilidade, déficit de memória, déficit cognitivo, entre outras questões. É importante também lembrar daquilo que chamamos higiene do sono. A temperatura do nosso local de dormir, do nosso quarto de dormir, a temperatura precisa ser um pouco mais baixa, evitando-se o calor, o colchão adequado, a altura do travesseiro adequada, sem fontes de luminosidade, como LEDs, como luzinhas de stand-by de aparelhos, luminosidade pela fresta da porta, luminosidade que entra pela janela, ruídos. Então, tudo isso precisa ser otimizado dentro do que chamamos higiene do sono, higiene do ambiente de sono, para que a nossa noite de sono seja favorável. Então, lembrar que o sono não é uma coisa única. O sono ele é uma estrutura e para que essas fases fluam de forma harmoniosa, uma série de questões precisam ser respeitadas, E importante frisar como fatores psíquicos, podemos dizer fatores emocionais, interferem drasticamente no sono. O excesso de ansiedade, a ansiedade excessiva, ela interfere drasticamente na condição de se iniciar o sono e interfere drasticamente na qualidade desse sono. Muitas vezes, a depressão, com ou sem fenômenos de ansiedade, afeta drasticamente a qualidade de sono, gerando, além do cansaço no dia seguinte, dores em músculos e tendões que se relacionam com a chamada fibromialgia. Então, o sono ele é primordial para a sobrevivência humana e para o nosso bom funcionamento de todo o organismo, não apenas do cérebro.
mas do cérebro, do sistema hormonal, do sistema respiratório, do sistema cardiovascular, do sistema músculo-esquelético, enfim, de toda a homeostase, de toda a condição do nosso organismo. Em suma, precisamos dormir uma quantidade adequada, mas mais do que isso, dormir bem para viver bem.